4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação dinâmica para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. A Justiça Federal proíbe comemorações do golpe militar de 64, que neste 31 de março estará completando 55 anos. Ainda preocupação em relação à dengue. Quase 200 casos são confirmados em Marília esse ano e 300 estão sob suspeita. A preocupação com animais de grande porte nas vias públicas em Marília. Nesta semana, um jovem de 33 anos de idade atropelou um cavalo na rodovia do Contorno e foi a vítima fatal. Prefeitura lança programa Asfalto Novo. Ainda como destaque, você conferindo expectativa com relação à economia. A reforma previdenciária deve ser votada no primeiro semestre. Será que isso vai dinamizar a economia e o mercado de trabalho? E a largada das semifinais do Campeonato Paulista. A partir de agora, 4 Notícias. A informação para você. Os 55 anos do golpe militar de 64. A imprensa dá destaque. Juíza proíbe comemorações. Recomendação de Bolsonaro sobre golpe é imoral, diz relator da ONU, a Organização das Nações Unidas. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, denuncia Bolsonaro por comemorações. Bolsonaro diz que o termo não é comemorar, e sim relembrar. Já que o assunto é relembrar, vamos relembrar o que foi o golpe de 64, o golpe militar há 55 anos atrás. Confira. Um Brasil turbulento. Após a renúncia de Jânio Quadros em 1961, o parlamentarismo durou 17 meses com 3 primeiros ministros. Em 1963, foi derrubado por um plebiscito. João Goulart, o vice de Jânio, era quem ocupava a presidência do país durante esse período conturbado. Greves de soldados, cabos e sargentos, greves de trabalhadores, o não apoio por parte da igreja, por parte da mídia, por parte de grandes empresários e por parte da grande maioria do exército, nos seus generais, contra o João Goulart. 40% da população brasileira contra, sendo que a outra parte, a 60% dessa população, não tinha acesso a meios de comunicação, etc. O contexto internacional era marcado pela Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. O Brasil era um país capitalista, alinhado com os Estados Unidos, mas havia tomado posse um presidente, o João Goulart, que era considerado uma pessoa de ideias esquerdistas. Ele tinha implantado algumas medidas mais populares e de esquerda, beneficiando trabalhadores, que beneficiaram as pessoas mais pobres, e por isso ele era visto como um comunista. Isso criava um temor junto às pessoas mais alinhadas com o modelo norte-americano, o modelo capitalista, e isso foi o fator que desencadeou o golpe. O estopim foi o comício da Central do Brasil no Rio de Janeiro. Num ambiente extremamente polarizado, o discurso duro do presidente João Goulart defendia as reformas de base apresentadas ao Congresso. Entre outras coisas, propunha mudanças na Constituição, estatização de refinarias, regulação de preço de imóveis e reformas. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela eleição
sensibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Sob a alegação de restabelecer a ordem e afastar a ameaça comunista, em 31 de março de 1964, tropas lideradas pelo general Olímpio Mourão Filho saíram de Juiz de Fora rumo ao Rio de Janeiro e a Brasília, antecipando a derrubada de Jango. Este abriu mão do confronto e seguiu para o Rio Grande do Sul, por onde depois chegaria ao exílio no Uruguai. Complicado você colocar fim a um regime democrático a despeito de todas as suas fragilidades, em nome das dificuldades que ele enfrenta. Quando muito, e isso diz a própria Constituição, que a única forma de intervenção que pode haver, no caso aí seria das Forças Armadas, se realmente há o risco de instalação do caos, mas daí não se segue de forma alguma um regime autoritário. Era o início de longos 21 anos. O senador Auro de Moura Andrade, numa sessão extraordinária convocada para a madrugada do dia 2 de abril, declara vaga à presidência da República, apesar de João Goulart ainda estar em solo brasileiro. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga à presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Basílio. Em 2013, o próprio Senado declarou nula a sessão presidida por Auro de Moura Andrade. 64, 65, 66, você ainda tem uma cortina de fumaça que acontece aí dentro do cenário nacional, que lastreado na Constituição de 46, você tem que olhar para isso dizendo, eles seguiam o cardápio constitucional, mas exerciam o poder ditatorial. Em 9 de abril, o Comando Supremo da Revolução, formado pelos 3 ministros militares por decisão do general Castelo Branco, que se proclamara comandante em chefe do Exército e assume o governo, edita o primeiro dos atos institucionais que dariam forma ao regime. Ficavam suspensos por 10 anos os direitos políticos de 100 lideranças de diferentes áreas de atuação. Depois viriam o AI-2 e 3, que determinariam a eleição indireta para presidente e governadores. E o AI-4, que impunha a nova Constituição em 1967. Foi com o ato institucional número 5, instaurado em 13 de dezembro de 1968, que a ditadura assumiu seu caráter mais sombrio, os anos de chumbo. O ato institucional número 5 tem um artigo que diz: nada do que se cometer, vamos dizer, dentro dos marcos desse ato institucional poderá ser revisto pelo Poder Judiciário. Eles deixaram todos os direitos e tiraram as garantias. A maior das garantias, que é o habeas corpus. Apesar da forte repressão e da ameaça constante aos que se opunham ao regime militar, sempre houve movimentos de resistência. Aqui na Catedral da Sé, no centro de São Paulo, 8.000 pessoas participaram de um ato ecumênico em homenagem ao jornalista Vladimir Herzog. Era 31 de outubro de 1975. Era o 7º dia da morte de Vlado, então diretor de jornalismo da TV Cultura. Só em 2012, por ordem da Justiça, o atestado de óbito foi retificado de suicídio para morte em decorrência de lesões e maus-tratos dentro do Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-CODE, do 2º Exército, comandado até o ano anterior à morte do jornalista pelo coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Mas a foto de Herzog não foi o primeiro registro dos abusos de Estado. Em 1970, o antropólogo Gesco von Puttkamer filmou a formatura da primeira turma da Guarda Rural Indígena em Belo Horizonte. No desfile, 2 índios feitos soldados levavam um terceiro pendurado num pau de arara, uma das práticas usadas pela repressão aos dissidentes, além dos sufocamentos, fuzilamentos clandestinos, estupros, choques e espancamentos. Nas 2 décadas de avanço sobre direitos e sobre a mata, pelo menos 8.000 índios foram mortos. Entre os brancos, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, concluído em 2014, apontou 434 mortos e desaparecidos e responsabilizou 377 agentes repressores. A Comissão da Verdade teve um problema grave. Ela não recebeu as informações necessárias.
Nós temos documentos conservados desde a Guerra do Paraguai, mas não temos informações sobre os demais movimentos, porque isso implicava em revelar o que tinha sido feito dos corpos dos militantes desaparecidos. Em 2009, o Clube Militar publicou uma lista de 126 militares e civis mortos pelo que chamou de irracionalismo do terror. Não há detalhes sobre as circunstâncias das mortes e não consta que algum deles tenha sido torturado. A Agência Americana de Inteligência, a CIA, liberou memorandos secretos no ano passado, onde agentes relatam que em 1974, o então presidente Ernesto Geisel não apenas sabia das execuções sumárias de subversivos, como autorizou a continuidade dos crimes. A censura nos jornais impedia o debate e a reflexão crítica sobre os rumos do governo. Na economia, o chamado milagre econômico brasileiro, quando o país teve taxa média de crescimento de mais de 10% ao ano, e a ampliação da infraestrutura nacional, com a construção de estradas e usinas, conviveram com a concentração de renda e o aumento das desigualdades, efeitos sentidos até hoje. Piora da distribuição de renda com a qual o Brasil até hoje convive. Nós tivemos um crescimento enorme da dívida externa, mas o pior de todos os legados foi que na época dos militares a discussão econômica foi completamente abafada. Demorou muito para o país avançar e ter economistas, pessoas competentes que professassem as ideias mais progressistas e mais liberais. O fim da ditadura militar data de 15 de janeiro de 1985, com a eleição indireta de Tancredo Neves. Nos 21 anos em que vigorou, direitos foram cerceados, centenas de vidas tiradas e outras milhares marcadas para sempre. O legado desse período é um só: que nunca seja esquecido, para que os abusos jamais se repitam. 55 anos do golpe militar de 64. Juíza Ivani Silva da Luz acaba de determinar, atendendo a um pedido da Defensoria Pública da União, que as Forças Armadas não realizem qualquer tipo de comemoração. Fica a reflexão. E agora vamos falar sobre saúde, uma data importante no calendário porque é preciso levar informação à população. Nesse sábado, dia 30, dia de alerta ao transtorno bipolar. Caracterizado por mudanças drásticas de humor, o transtorno bipolar é um problema que hoje é cada vez mais comum. Mas você sabe quais são os sintomas e por que eles se desenvolvem? Mudanças de humor são normais em todos nós. A diferença é que no transtorno bipolar, a intensidade e a velocidade em que elas acontecem são maiores. Mas este problema não atinge qualquer indivíduo. Geralmente acontece em pessoas abaixo dos 30 anos de idade e está ligado à genética. Ele acontece principalmente, ou digamos quase só, em pessoas que têm vulnerabilidade genética para desenvolver. É claro que isso não é uma fatalidade, mas sem essa predisposição, dificilmente alguém desenvolve transtorno bipolar. Além, portanto, dessa influência genética, vários fatores ambientais e de personalidade podem fazer desencadear o problema mais cedo ou mais tarde, e isso é muito importante. O transtorno pode acontecer em episódios ou estar presente todo o tempo, podendo levar a duas situações, a mania e a depressão. A causa pode estar em um desequilíbrio no cérebro. Existem regiões do corpo em que corta-se o freio, né? Aquelas substâncias neurotransmissoras que deveriam inibir determinados comportamentos deixam de inibir e os comportamentos e os pensamentos são liberados. Então, os pensamentos aceleram, aumenta a energia, aumenta o comportamento de risco, distorce a visão, a avaliação da realidade. Ou então existe uma inibição muito grande no sentido da pessoa não ter mais energia, nem física, nem mental, e ter uma distorção para o negativo. Mania e hipomania são estados de humor onde a alegria é exagerada e duradoura. É oposto à depressão. Porém, a hipomania é menos acentuada, mas da mesma forma tende a apresentar impaciência, inquietação física e mental, confiança exagerada, pensamentos acelerados e insônia. A depressão pode ser leve, moderada ou grave, e seus sinais podem estar no humor melancólico, perda de interesse ou prazer por atividades antes prazerosas,
irritabilidade, perda ou aumento do apetite e peso, excesso ou falta de sono e pensamentos de morte. Existe ainda o estado misto. Ele acontece quando há sintomas maníacos e depressivos ao mesmo tempo. É como uma mistura dos dois polos. Nesse caso, a ansiedade, angústia, raiva e hostilidade. O transtorno bipolar ele é definido como tipo 1 ou tipo 2 pela presença ou ausência de mania. Não importa a gravidade dos episódios de depressão. Somente o psiquiatra pode fazer o diagnóstico do transtorno bipolar, assim como receitar os devidos medicamentos. O tratamento pode ser à base de controladores de humor e terapias. Quanto aos antidepressivos, a psiquiatra alerta. É importante lembrar que uma pessoa que tem uma depressão bipolar não necessariamente se beneficia com o antidepressivo. O antidepressivo pode até instabilizar o quadro. Se você desconfiar que tem o transtorno bipolar, procure um especialista. Só ele poderá lhe ajudar a controlar.